Olá pessoal, hoje é dia de gravar a tag do mês, que foi mais uma sugestão de vocês. Todo vídeo de tag eu peço a vocês que deixem alguma sugestão por aqui e aí escolho dentre algumas delas. E a de hoje é a tag Reader's Problems, problemas de um leitor. Essa tag original é no inglês e foi traduzida. Eu vou deixar os links daqui da tag original, de onde eu vi a tag, as perguntas também, para caso vocês queiram respondê-la nos comentários. E aqui no canal tem uma playlist de tags, eu já respondi bastante tags por aqui, mas se porventura você queira que eu responda alguma que eu não respondi ainda, deixa aqui nos comentários que um dia ela aparece aqui no canal. Então, tô com meu notebook aqui, dei uma olhada bem por cima nela. No vídeo de tags eu não gosto muito de separar as coisas antes, gosto que seja mais espontâneo. Então, vamos começar. Vou ficar olhando para baixo às vezes porque eu tô lendo a tag no meu notebook. Então, a primeira pergunta é: você tem 20 mil livros para ler. Como você decide o que vai ler? De acordo com aquilo que eu tô com mais vontade. Bom, não tenho 20 mil livros para ler aqui, mas certamente tenho muitos livros para ler ainda. Acho que pelo menos para os próximos 2 anos. É meio assustador pensar que se eu ficar 2 anos sem comprar livros, eu acho que eu ainda tenho leituras suficientes para esses anos. Mas voltando à pergunta, é de acordo com o que eu tô a fim de ler mesmo. E a minha próxima leitura será uma releitura, na verdade, que será a Felicidade Conjugal do Tolstói. Eu havia prometido a vocês que neste ano teremos vídeos para todas as novelas do Tolstói e eu vou começar em ordem cronológica, então a primeira será Felicidade Conjugal. Nossa, ficou muito eu, né? 20 mil livros para ler, o que você vai ler? Um livro que você já leu. Segunda pergunta: você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Eu paro, sem dó. Pouquíssimos foram os livros que eu não estava gostando, mas terminei. Se eu não me engano, foram 3 e são até que bem conhecidos de vocês por aqui. 2 eu li até o final pelo mesmo motivo. O primeiro foi Mrs. Dalloway e o segundo é o Romanov, do Simon Sebag Montefiore. E esses 2 livros eu terminei simplesmente porque eu não conseguia acreditar que livros que eram praticamente unanimidades não eram tudo aquilo, no caso da Virginia Woolf, e na minha opinião, e que era ruim no caso do Simon Sebag Montefiore. E um terceiro que eu não estava gostando muito, mas li até o final para reclamar com propriedade, foi A Revolução de Atlas, da Ayn Rand. Gente, Ayn Rand como romancista é uma coisa muito triste. Eu não gostei nem um pouco desse livro. Acho algumas ideias da Ayn Rand interessantes, apesar de nem de longe concordar com tudo, mas A Revolta de Atlas foi um livro bastante sofrido, porque ela é muito prolixa. Os personagens, principalmente os vilões, são extremamente caricatos, parecem aqueles vilões de desenho animado que a gente via quando era criança, sabe? Porque a Ayn Rand coloca aqueles que concordam com as ideias dela como pessoas maravilhosas, pessoas lindas, e aqueles que discordam são pessoas terríveis, pessoas feias. É bem caricato mesmo, não gostei nem um pouco, tanto que eu até pretendia reler, porque eu li bem nova, e aí eu me perguntei se não poderia ser por causa disso, mas eu olhei pro tanto de coisa que eu tenho para ler ainda, e acho que Ayn Rand já deu o que tinha que dar para mim, então passei para frente. Terceira pergunta: o fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto, de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Eu pretendo continuar lendo no ritmo que me for agradável, porque eu não tenho meta de leituras. Então não tem isso de tipo, meu Deus, eu defini que eu tinha que ler 40 livros neste ano. Eu li o 39º e não sei se vou conseguir terminar o 40º a tempo. Não, gente, não existe isso. Não vou apressar a leitura do 40º, até porque eu nunca defino quantidade X de livros para ler. Enfim, não tenho metas, então acho que essa pergunta não faz muito sentido para mim. Quarta pergunta: as capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Se eu gosto dos livros, eu leio mesmo assim. O que pode acontecer é eu não me aproximar do livro por causa das capas, tipo a tetralogia napolitana. Eu já falei aqui pra vocês que eu tive preconceito com esses livros por muito tempo, por causa da capa, e acabou figurando nas minhas melhores leituras de 2020. Semana que vem, inclusive, sai um vídeo no qual eu vou tentar convencer vocês que têm preconceito com a tetralogia napolitana a ler, porque eu também já tive preconceito, conforme eu falei, mas é isso, capa feia acontece, não vou deixar de ler os livros de uma série que eu amo por causa da capa. Quinta pergunta: todo mundo, incluindo sua mãe, gostam de um livro que você não gosta.
Como você compartilha esses sentimentos? Mas, gente, como uma adulta. Pelo amor de Deus, quantos anos a pessoa que criou essa tag tem? Espero que ela não veja esse vídeo, desculpa aí, mas é porque, gente, acontece. Nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas que eu e tá tudo bem. Aliás, ainda bem que existe essa divergência de opiniões. Como você compartilha esses sentimentos? Eu fico de boa se a pessoa vier me falar que não gostou e pergunta por que eu gosto, eu falo pra ela, mas não vou ficar tentando convencer ninguém de nada, não. Ó, eu tinha falado das ideias da Ayn Rand, isso cabe muito em uma coisa que ela fala e que eu particularmente concordo muito, que é, você pode julgar? Não só pode, como deve. Deve emitir seu julgamento somente se solicitado. Essa é a minha filosofia de vida. Sexta pergunta. Você está lendo um livro e está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Provavelmente daria uma disfarçadinha, daria uma segurada na leitura e ia ler na minha casa e chorar na minha casa, porque chorar em público não é comigo. Sétima pergunta. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você lê o anterior novamente? Pula para a sequência? Lê uma sinopse ou resenha? Chora de frustração? Bom, agora eu tô aqui imaginando o que eu faria caso, no universo paralelo, aparentemente numa realidade muito remota, o 6º volume de Game of Thrones fosse lançado. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, tá? Mas eu tava pensando seriamente em segurar, então sai o Ventos do Inverno, eu seguraria até ele terminar a série, que a intenção do Martin é que tenha 7 livros. Então, assim, no plano ideal, sairia o 6º, eu seguraria, sairia o 7º, e aí eu começaria a reler tudo. Mas não sei se eu vou aguentar esperar. Acho que o mais provável é que saia o 6º, eu leia, aí quando sair o 7º, eu não ia direto pro 7º. Eu ia voltar até o primeiro e reler tudo até chegar no 7º. Oitava pergunta. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando eles perguntam? Bom, não sei se eu já falei sobre isso por aqui, mas eu não costumo emprestar meus livros. Acho que a única pessoa que lê meus livros é o meu namorado. E o motivo de eu não emprestar é que eu escrevo nos meus livros. E muitas vezes eu escrevo em relação às minhas experiências pessoais com as quais eu consegui me identificar, que porventura eu tenha lembrado com alguma passagem do livro, e aí eu escrevo como eu me relacionei. Eu gosto muito de ver a leitura com essa ideia de uma conversa com o autor, sabe? Então eu tento conversar com ele mesmo, assim, como se ele estivesse me contando uma experiência, e aí eu conto uma experiência que eu vivi e senti basicamente o que ele tá sentindo naquele momento. E quando me pedem livros emprestados, é isso que eu falo, que eu não gosto de emprestar meus livros porque tem anotações muito pessoais, e é isso aí. Nona pergunta, déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Bom, de novo, não sei se é uma pergunta que faz muito sentido para mim, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica tentando socar a leitura a qualquer custo. Eu leio enquanto eu tô sentindo que a leitura tá fluindo. Então eu vou dar uma adaptada e responder o que eu faço quando eu quero sair de uma ressaca literária. Ressaca literária, para quem não sabe, é quando você lê um livro, pelo menos no meu caso é assim, geralmente é um livro que é um livro muito pesado, ou um livro que fez com que eu me envolvesse tanto, que é difícil me envolver com alguma outra leitura a partir dele. Então eu preciso de um tempo para digerir esse livro. E o que eu faço geralmente quando esse tipo de coisa acontece é dar atenção a outros tipos de leitura, tipo quadrinhos e mangás, ou ver séries, filmes, jogar videogame. Eventualmente a vontade de ler volta, mas eu não acho que tem que ser algo forçado, sabe? Tipo, não estou a fim de ler, mas eu preciso ler, porque não, você não precisa ler se você não estiver com vontade. Pelo menos é isso que eu penso. 10ª pergunta. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Olha, apesar de que eu compro bastante livro, eu confesso que eu sou bem criteriosa na hora de escolhê-los, porque quando eu vejo que tem algum lançamento que eu quero muito ler, geralmente o que eu faço é colocá-lo na minha lista de desejos da Amazon, que aliás tem o link aqui embaixo, caso alguém queira ver. E esse livro fica um tempinho lá. Primeiro que quando o livro é lançado, ele costuma ter o preço mais elevado, ser vendido pelo preço de capa, né? E eu costumo esperar uma promoção chegar para comprar esse livro. Apesar de que eu queria me envolver mais com essa coisa de lançamentos, porque eu confesso que eu não sou muito ligada, tá? Porque eu sei que às vezes tem editoras que fazem pré-venda de livros e eu sei que a pré-venda é muito importante, principalmente para editoras pequenas, mas eu não sou muito ligada nisso, pretendo melhorar nesse aspecto. Mas enfim, esse livro vai ficar um tempo na minha lista.
E eu muito raramente compro assim que foi lançado. Eu acho que o último livro que eu consigo lembrar que eu comprei assim que foi lançado foram os contos do Thomas Mann, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link no box de informações, que aliás, eu pretendia comprar assim que lançou, só que meu namorado comprou antes. Ele me deu de presente, mas é isso, é bem difícil eu comprar um livro no lançamento. Eu só compro quando eu sei que eu realmente vou querer ler aquele livro assim que ele chegar em casa, porque se for pra ficar acumulando, apesar de que eventualmente isso acontece, eu não acho tão legal não. 11ª pergunta. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Bom, acho que acabei respondendo sem querer um pouco dessa pergunta na resposta da pergunta anterior, mas é isso, eu tento muito comprar um livro somente quando eu sei que aquele livro vai chegar e eu irei começar a ler. Mas é claro que às vezes eu acho que eu vou começar a ler e aí surge um outro interesse, eu pego, aí o outro livro fica de canto, eu vou metendo outras coisas na frente, aí esqueço que ele tá ali. Ai, meu Deus! É complicado, eu sigo tentando achar o equilíbrio em relação a isso, mas eu acho que no geral eu consigo fazer isso bem, tá? De comprar o livro e lê-lo logo em seguida. Isso geralmente só não acontece quando tem grandes promoções, tipo a festa do livro da USP, que aí eu compro vários livros que já estavam na minha lista de desejos, mas não vou lendo um atrás do outro conforme eles chegam. E é isso, fim da tag, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, vou deixar as perguntas aqui embaixo, caso vocês queiram responder alguma específica, ou responder todas também, caso desejem. E, novamente, se vocês tiverem sugestão de tag, podem deixar aqui embaixo, porque um dia a tag que você sugeriu aparece aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.